Vamos nos colocar de pé. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Filipenses 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 4. Filipenses 3, a partir do versículo 4. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está, Senhor amado, diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos a Tua palavra, Senhor. Esta palavra viva, verdadeira e poderosa, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a penha, que é, Senhor amado, como fogo, aleluia, que é como uma espada, Senhor, que penetra até o interior do nosso ser. E o Senhor vem usar, Senhor, todo o poder, toda, Senhor amado, a virtude da Tua palavra, para transformar o nosso ser, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos transformados pela Tua palavra dia a dia, Senhor. Sejamos quebrantados como um martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor, aleluia. Sejamos quebrados por esta palavra, sejamos queimados por esta palavra, que sejamos transpassados por esta palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa agir de maneira plena e poderosa nas nossas vidas, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. E esse texto é um texto que nos traz aqui, Senhor, a mensagem de Deus, né? A mensagem do Senhor para as nossas vidas, de uma maneira que o Espírito Santo, ele vai usando aquilo que Paulo viveu para nos dar aqui o trabalhar de Deus na nossa vida. E aqui diz assim, versículo 4 até o 6, está escrito assim, ó, Paulo está dizendo assim, ó, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando daquela bagagem que ele tinha, de tradições, de religiosidade, de vida. Ele está falando daquilo que ele herdou. Hebreu de hebreus está falando da sua linhagem de sangue. Para o judeu isso é muito importante. Você saber de que tribo você é, você saber de que família você é, você
Ali na época de Paulo, ainda mais você ser um fariseu era algo muito importante. E Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma origem, eu tenho, se a gente vai ler Neemias e Esdras, vai dizer que alguns que voltaram do cativeiro, eles não puderam comprovar a sua linhagem, eles não puderam servir como sacerdotes. Até que um sacerdote fosse consagrado com Urim e Tumim, para comprovar se aquilo que eles falavam realmente era verdade, se a linhagem deles era uma linhagem realmente de sacerdócio, que eles poderiam ministrar perante o Senhor, porque eles não tinham como comprovar a sua linhagem, então vinha de Deus, teria que vir de Deus essa resposta, se eles realmente eram aquilo que eles estavam falando. Mas Paulo tem aqui documentado a sua origem, Paulo tem documentado a sua família, Paulo tem documentado a sua tradição, Paulo tem documentado a sua religiosidade. Quando ele está perante o Sinédrio, ele vai dizer, olha, alguns de vocês aqui conhecem a minha conduta no judaísmo. Vocês sabem que eu fui discípulo de Gamaliel. Vocês sabem que eu, segundo a seita mais rigorosa da nossa lei, eu fui fariseu. O fariseu era a parte mais rigorosa na questão da lei de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu vim de tudo isso. A minha origem é isso, eu tenho uma bagagem de tradições, de religiosidade, uma bagagem cultural e uma bagagem hereditária muito grande. Mas ele continua falando no versículo 7, mais do que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está dizendo, olha, tudo isso que eu acabei de enumerar, tudo isso que eu acabei de citar, de elencar, toda essa bagagem que eu estou dizendo para vocês, eu também quero fazer uma outra declaração. Joguei tudo fora. E considero isso como esterco. Para quê? Qual é o objetivo? Quer dizer que nada disso servia para ele, nada disso era importante para ele. Paulo era alguém que não honrava as tradições, Paulo era alguém que não tinha uma gratidão pela sua família, nada disso. Paulo está dizendo, olha, eu coloquei isso de lado para ganhar a Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que eu tinha na minha vida, que entra em conflito com a mensagem do Evangelho, eu prefiro jogar fora e ficar com aquilo que eu tenho aprendido de Cristo. E isso é muito importante que a gente venha a entender e a compreender. Porque muitas vezes nós estamos agarrados com costumes, com tradições, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito que nós aprendemos, vivia a minha vida inteira assim. Como é que agora a palavra de Deus está dizendo para mim mudar? Não, eu vivi assim, eu vivi uma vida boa, eu não fiz mal para ninguém, porque essa, na verdade, é a mentalidade que o diabo coloca em nós. Não, mas espera aí, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não adulterei, olha, eu não estou usando droga, olha, então eu não estou fazendo mal para ninguém, então não tem problema eu viver desse jeito. Tem problema a gente viver da maneira que não está de acordo com a palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, verso 9, a justiça que eu tenho não vem da lei. E quando a gente conversa com muitas pessoas, você vê que a pessoa tem uma justiça própria, ela se justifica. Quando você vai falar, olha, a palavra de Deus diz assim, não, mas espera aí, eu não estou fazendo nada errado. Então ela tem uma justiça própria que vem dela, mas a Bíblia diz que as nossas justiças diante de Deus, elas são como trapo de imundícia, não serve para nada. Então a nossa justificativa diante de Deus, olha, espera aí, mas eu não estou fazendo nada errado, olha, isso aqui não serve diante de Deus. Qual é a justiça que tem valor e efeito diante de Deus? A justiça que vem
pela fé em Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus pela fé. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu mudo a minha maneira de ser por aquilo que eu enxergo da palavra de Deus. Ali na oferta hoje eu li sobre o jovem rico. O jovem rico, aos seus olhos, ele era irrepreensível. Jesus disse, conhece os mandamentos? Ele disse, quais? Jesus vai citar os mandamentos. Ele diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Mas algo dentro do coração dele dizia que tinha alguma coisa errada. Ele diz, o que me falta ainda para ter a vida eterna? Quer dizer, ele mesmo está se justificando, mas ele mesmo está admitindo que falta alguma coisa. E Jesus disse, queres ser perfeito? Porque, irmãos, a paz que vem da justiça pela fé, você compreender que você é salvo pela graça, pela fé, não vem de você, é dom de Deus, Efésios capítulo 2. Irmãos, isso tira um peso de nós, aleluia, e nos faz viver em liberdade, aleluia, porque eu sei, aleluia, que eu não sou perfeito e que eu não dependo da minha perfeição para entrar no céu, eu dependo daquilo que Jesus fez. Não é um passe para eu errar, não é um passe para mim pecar, mas eu entendo e compreendo, aleluia, que por mais que eu tente viver a minha vida correta, eu não vou conseguir, e apesar de eu não conseguir, aleluia, Jesus pagou um preço alto por mim na cruz do Calvário, Ele me deu, aleluia, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, sua graça, e a sua graça tem poder de me salvar. A sua graça, ela é tão grande, ela é tão poderosa. Esses dias eu estava meditando no tamanho da graça de Deus. A gente não compreende o tamanho da graça de Deus. Quando a gente começa a olhar para testemunhos e a gente começa a ver como é que Deus arranca certas pessoas de lugares que você fala, é impossível a pessoa sair daí, é impossível uma pessoa que está nesse meio se converter, é impossível uma pessoa que está vivendo dessa maneira se voltar para Cristo, mas de repente Deus levanta alguém, aleluia, e te mostra um testemunho de uma vida que foi resgatada, que Deus arrancou lá das trevas, que Deus foi lá com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia, transformou, regenerou aquela vida, e você olha para aquilo, eu fico maravilhado de ver a graça de Deus, de ver como Deus trabalha. Quando a pessoa decide ela entregar a vida para o Senhor Jesus, não interessa aonde ela está, não interessa o que ela tenha feito, o que interessa, meu irmão, aleluia, é que ela abriu o coração para a graça, e a graça entra, e a graça começa a transformar, e a graça começa a regenerar, e a graça começa, meu irmão, a fazer um trabalho lindo e maravilhoso. E nós temos que ser instrumentos de graça. Eu estava vendo o testemunho, eu vou passar para os irmãos verem, de os missionários, alguns anos no Peru, que foram entrar em contato com uma tribo que era isolada, que não tinha contato com ninguém, e aí quando eles chegam, o primeiro contato que eles têm, eles são mortos. Os índios matam eles. 4 missionários. E aí há uma dor, uma comoção muito grande no país, há uma revolta, e ali aquele povo, e o governo começa a dizer, nós temos que caçar esses índios, tem que matar eles, mas de repente, aquelas viúvas, junto com alguns outros, começam a dizer, nós vamos para lá e vamos evangelizar eles. As próprias viúvas que perderam seus maridos, assassinados pela tribo, se aproximam e começam a evangelizar, e Deus começa a salvar aquela tribo. Olha a graça de Deus se manifestando através de pessoas, de uma maneira que a gente não entende. E quando você começa a entender, aleluia, o trabalhar, é isso que Paulo fala. Paulo está dizendo, olha, essas coisas aí, porque toda essa bagagem que Paulo trouxe motivou ele para o ódio. Ele começa a perseguir a igreja, ele começa a aprisionar, ele começa a chicotear. Então moveu ele no lado contrário da graça. Ele foi para o lado contrário da graça de Deus. Mas quando ele abriu a sua própria vida para a graça de Deus, a graça de Deus alcança ele, começa a fluir através dele, aleluia. E Paulo já não vai perseguir ninguém, pelo contrário, ele vai passar a ser perseguido. Paulo já não vai, irmãos, falar mal do caminho, não vai falar mal de Jesus, não vai mais se opor, pelo contrário, ele vai começar a pregar
a defender e a levar as pessoas aos pés de Cristo. Isso é a graça de Deus. E Paulo está falando isso, aleluia. Eu não tenho medo de jogar tudo isso fora. Eu não tenho de abrir mão de coisas na minha vida que eu sei que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque eu sei que o que vem de Deus é muito grande, aleluia. Esse medo não pode ter em nós. Muitas vezes a gente fica preso com tradições, a gente fica preso com costumes, a gente fica preso conosco mesmo. Não, eu penso assim, eu vivo assim, eu acho assim. Não, irmão, você não tem que ficar preso com nada que não venha de Deus. Você tem que abrir o seu coração para aquilo que Deus traz para você. Se você tem, irmãos amados, que mudar alguma coisa na sua vida, mude. Se você tem que deixar Deus transformar alguma coisa na sua vida, deixa Deus transformar. Se é a sua maneira de falar, deixa Deus mudar a sua maneira de falar. Se é a sua maneira de pensar, deixa Deus mudar a sua maneira de pensar. Se é a sua maneira de viver, deixa Deus transformar a sua maneira de viver. Seja qual for, meu irmão, aquilo que te move, até mesmo as tuas paixões, até mesmo os teus desejos, não tenha medo de abrir mão de nada. Diga para o Senhor: Senhor, passa um raio-x em mim aqui. Olha, Senhor, o salmista diz isso: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente não pode ter medo de dizer: Senhor, passa o raio-x na minha vida, os teus olhos que são como chama de fogo, olhe para mim agora, Senhor, e se existe alguma coisa na minha vida, seja pensamento, seja sentimento, seja desejo, seja procedimento, seja o que for, Senhor, que não te agrada, Espírito Santo, vem e me confronta, vem, Senhor, e me exorta, vem e me corrige, Senhor, e me ajuda a eliminar aquilo da minha vida. A gente não pode ter medo, irmãos. Muitas vezes a gente está preso com coisas pequenas, e a gente permanecer preso com coisas pequenas nos leva a sofrer, mas quando a gente deixa, aleluia, o Espírito Santo trabalhar com toda a liberdade na nossa vida, aquilo que Ele vai fazer em nós é algo glorioso, aleluia. E Paulo continua dizendo no versículo 10, Paulo está dizendo: olha, eu faço tudo isso, eu não tenho medo de abrir mão de nada na minha vida, eu não tenho medo de mudar nada na minha vida. Por quê? Porque eu quero conhecê-lo, aleluia, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para quê? Qual é o objetivo de Paulo? Verso 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo: olha, eu não tenho medo de nada, contanto que eu conheça Cristo, contanto, aleluia, que eu chegue na ressurreição de mortos. Eu quero chegar em Cristo, aleluia, eu quero me aproximar dele. E ele diz no verso 12, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Paulo entende que há um trabalhar constante de Deus na vida dele, e há também na nossa, mas ele diz: prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, nós somos ligados a Jesus, nós somos unidos a Jesus. Ele mesmo vai usar essa analogia: nós somos os ramos do zambujeiro, o zambujeiro é uma árvore que não produz nada, é uma árvore que não serve de enfeite, é uma árvore que não produz frutos comestíveis, não produz nada bom. É assim a nossa vida sem Jesus. Mas nós somos cortados contra a nossa natureza, e aí nós somos enxertados aonde? Na videira verdadeira. E Deus faz um milagre tão grande que a natureza da videira começa a fluir através de nós, à medida que nós deixamos Deus trabalhar. E aquele ramo de zambujeiro, daqui a pouco as folhas não são mais de zambujeiro, são folhas de videira. E os frutos que aquele galho vai produzir não são mais inúteis, agora ele começa a produzir fruto de videira, fruto útil. Fruto abençoado. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele transforma a nossa natureza. Isso, se você for perguntar para um botânico, é impossível. Mas Deus não tem limites, aleluia. Deus não está preso nas leis da botânica. A palavra de Deus diz que contra a natureza nós somos enxertados em Cristo. Paulo está dizendo: eu fui preso em Cristo, eu fui unido a Cristo, não para prejuízo, mas para a vida, aleluia. Não que eu tenha perdido alguma coisa, mas sendo que eu ganhei tudo, aleluia. E ele diz, irmãos, verso 13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Essa tem que ser a nossa vida. Você vai se esquecer das coisas que para trás ficam. O que a gente deve esquecer? De tudo aquilo na nossa vida que está contra o Evangelho. Esquece, deixa para lá. Mas eu gostava tanto. Não, deixa para lá, irmão.
Tem pessoa que vive no saudosismo das coisas erradas. Quando eu estava em tal lugar, mas você estava em tal lugar, você estava cheio do Espírito Santo? Não. Estava no mundão, estava com a vida destruída. Então deixa para lá essa memória. Esquece esse tempo aí, irmão. Deixa para lá aquilo que não te edificou, aquilo que só veio na tua vida para destruir. Irmão, deixa para lá, esquece dessas coisas. Aquele tempo era tão bom, mas como é que você estava naquele tempo? Você estava firme na presença de Deus? Você estava afastado? Não estava afastado. Então esquece esse tempo, irmão. Deus tem coisas para você viver muito melhor. Deus tem coisas para você viver muito maior. Esquece, não fica preso com essas coisas. Aleluia. Olha para frente, o que tem na tua frente? Verso 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo, aleluia! O nosso alvo é sermos como Cristo, o nosso alvo é vivermos como Cristo, o nosso alvo, irmãos, Jesus disse assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Somos testemunhas de Jesus. Estamos aqui para pregar o Evangelho, estamos aqui para que vidas sejam transformadas através da nossa vida. Agora eu faço uma pergunta, você não precisa responder para mim, responda para si mesmo. Quantas pessoas você está impactando com a tua vida? Quantas pessoas estão sendo impactadas pelo Evangelho através da tua vida? Para e pensa, você está sendo testemunha do Evangelho para quem? A tua maneira de viver está impactando a quem? É isso que nós precisamos pensar. Ou as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo assim, ixi, ser crente assim eu não quero não. Diz que é de Jesus, mas olha, a palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar quando as pessoas falam mal de nós, sem motivo. Foi o caso de Daniel. Daniel capítulo 6, os inimigos estão lá vasculhando a vida de Daniel, estão passando pente fino na vida de Daniel, e a Bíblia diz que não tem nada de que acusar Daniel, porque Daniel era fiel. Aí tem que inventar alguma coisa, tem que inventar uma mentira, tem que inventar uma calúnia. Aí, glória a Deus, aí você não se preocupa. Mas estão mentindo acerca de mim. Não se preocupa. O duro seria se as pessoas estivessem falando uma coisa verdade. Olha, ele é mentiroso, não confia nele. E a gente fosse mentiroso mesmo. Aí seria muito triste. Mas se falar para nós, ele é mentiroso, e você sabe que você está tranquilo. Não, nunca menti para ninguém, é uma calúnia. Deixa, fica tranquilo, não se preocupa com isso. Quando estão inventando uma mentira, uma calúnia, tranquilize o teu coração. O duro é se alguém falasse uma verdade que envergonha o Evangelho, que envergonha o Senhor Jesus. Mas se estão mentindo, não se preocupa, não esquenta a tua cabeça com isso. Continua seguindo aonde? Em direção ao alvo. Continua olhando para Jesus. Paulo tinha o desejo constante de ser transformado, de ser aperfeiçoado. Paulo tinha o desejo constante de ser como Cristo, aleluia. O que tem nos movido, irmãos? A gente está cheio de referência errada muitas vezes. As nossas referências são de pessoas que têm sucesso no mundo e não são a referência principal, que é o Senhor Jesus. Às vezes a gente quer ser famoso como fulano, quer ser rico como Beltrano, quer ter as coisas que o ciclano tem, quer viver as coisas que o Beltrano viveu. Não, irmão, vamos olhar para Jesus. O mundo passa e a sua concupiscência passa. Essa é a mensagem da palavra de Deus. O mundo passa e a sua concupiscência passa. Sabe o que não passa? Aquele que faz a vontade do Senhor. Aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Irmão, se a gente for olhar para as coisas do mundo, aleluia, e desejar e almejar as coisas do mundo e viver em função das coisas do mundo, nós vamos errar. Nós vamos nos perder na caminhada. Pastor, mas Deus não abençoa, abençoa. Deus não prospera, prospera. Deus não enriquece, enriquece, mas não a todos. Porque Ele sabe que todos não têm estrutura. Quantos judeus foram para a Babilônia? Milhares. Quantos tinham estrutura para viver no palácio e não se contaminar? A gente só sabe de 4. Na época de Daniel, 4. Depois tiveram mais. Depois teve Neemias. Depois teve Esther. Depois teve Mardoqueu. Mas nos dias de Daniel, você vê que são poucos. Em cada período são poucos. Que vão estar ali, que não vão se corromper. Que não vão
deixar que aquilo seja o deslumbre da sua vida. 4 jovens. Então a gente vê, irmãos, que Deus não pode colocar todo mundo em determinados lugares, porque Ele sabe que nem todo mundo tem a estrutura para se manter fiel. Quando a trombeta soa na época de Nabucodonosor, ele está com aquela estátua de ouro levantada, e a ordem é que todo mundo se curve diante da estátua. Quantos judeus tinham naquele cerimonial? Diz lá que tinha gente de todo povo, tribo, língua e nação. Todo mundo se curvou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. É mais fácil a gente ir com o mundo. É mais fácil a gente ser influenciado pelo mundo. É mais fácil a gente não querer abrir mão de nada na nossa vida para a gente desfrutar de coisas temporais e passageiras. Mas esse não é o certo é a gente se manter fiel à palavra de Deus, não importa o que aconteça, não importa as consequências, aleluia, não importa a pressão que o diabo tente colocar em nós, você tem que ser capaz de dizer, eu não quero isso na minha vida, em nome de Jesus, eu quero fidelidade para com Deus, aleluia, eu quero ser transformado, eu quero ser renovado, eu quero ser regenerado, eu quero, aleluia, não pecar mais, eu quero que isso seja desarraigado da minha vida, porque eu quero viver em fidelidade para com o meu Deus, aleluia, tem que ter esse desejo no nosso coração. Paulo está dando esse exemplo, ele deu exemplo com a vida dele, aleluia, ele nos mostra isso. Eu quero que você volte para Gálatas um pouquinho, capítulo 2, um pouquinho antes aí, você vai voltar a Efésios, aí Gálatas, capítulo 2, eu quero ler o versículo 20, está escrito assim, olha, Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor Jesus quer se manifestar através das nossas vidas. Quando eu vi a testemunho daquelas viúvas que decidem evangelizar a tribo que matou os seus próprios maridos, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode uma pessoa querer isso, se não é Cristo vivendo dentro da pessoa? Se Cristo não está vivendo dentro dela, a gente quer é o sangue, é olho por olho, é dente por dente, é mão por mão, é pé por pé, matou, tem que morrer. A gente deseja isso. Mas quando Cristo está vivendo em nós, quando Cristo se manifesta em nós, aleluia, a gente é capaz de perdoar, a gente é capaz de amar, a gente é capaz de se importar, a gente é capaz de querer o bem, aleluia, não naturalmente, porque isso não é natural, sobrenaturalmente. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos. E o segundo, semelhante a este, como o Senhor Jesus nos ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente tem uma dificuldade muito grande de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Todos nós. Mas nós precisamos deixar Cristo se manifestar em nós. O Senhor Jesus está na cruz. E nós sabemos que Ele passou a noite inteira sendo açoitado.
Ele é entregue para os romanos, ele é açoitado de novo. Os judeus espancam ele, o sinédrio espanca ele, ele é entregue, ele é açoitado de novo. Ele é esbofeteado, ele é escarnecido. Colocam um pano sobre a cabeça dele, começam a dar murro nele, dizer: profetiza, quem é que te bateu? Quem é que te bateu? Profetiza, tu não é o Cristo, tu não é o Filho de Deus, e começam a surrar ele. A palavra de Deus diz que ele está desfigurado. Isaías vai dizer que ele está desfigurado. Quando ele vai caminhando para a cruz, o seu rosto está inchado, o seu rosto está deformado, as suas costas estão abertas, ossos da sua coluna, ossos das suas costelas podem ser vistos. Ele está fraco, ele é pregado na cruz com pregos enormes, gigantes, que traspassam os seus 2 pés, que traspassam as suas mãos. É colocada uma coroa de espinhos, os espinhos grandes estão cravados na sua carne. Ele é levantado num clima seco e deserto. Quando ele tem sede, não lhe dão água, lhe dão vinagre. Mas ele olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós precisamos deixar que a vida de Deus se manifeste em nós. Feche teus olhos.